Voltamos a apresentar o TV Câmara Entrevista, hoje conversando sobre o Dia do Rio Paraíba do Sul. E dessa vez vamos trazer o contexto sobre a natureza em torno do rio e os impactos da industrialização que mudou a paisagem. Esse bate-papo será com o geógrafo Gerson de Freitas, que é professor da FATEC e doutorando em Sustentabilidade Social e Desenvolvimento pela Universidade de Portugal. Gerson, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é uma satisfação sempre participar aqui dos programas da TV Câmara. E Gerson, vamos começar esse nosso bate-papo falando sobre o rio. Para você trazendo as informações sobre a nascente do rio, né, o local aí onde fica, e também sobre o percurso que essas águas fazem aí, né, por mais de 30 cidades aqui paulistas. O Rio Paraíba, algumas pessoas se referem à nascente como se ele nascesse do encontro ali na represa em Paraibuna, do encontro do Rio Paraibuna com o Rio Paraitinga. Na verdade, a nascente mesmo do Rio Paraíba, ela está lá na Serra da Bocaina, em Areias. Sim. Uma bacia bem grande. Sim, passa por 34 cidades paulistas e corta 3 estados, né, Gerson? Exatamente, é uma bacia hidrográfica das mais importantes do país. Além de ser uma bacia federal, né, cortar aí, abranger, melhor dizendo, 3 estados, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, sendo a principal bacia, o principal rio do Rio de Janeiro, está entre alguns dos municípios mais importantes de economia, industrialização, né, urbanização. Então, esse eixo é bastante importante. E aí, no caso, eu queria que você trouxesse para a gente as características, né, tanto geográfica, social e econômica também da bacia do Rio Paraíba do Sul. Legal, essa pergunta é bastante interessante. O rio, ele é muito heterogêneo, tanto em relação aos aspectos físicos que nós dizemos na geografia, relevo, né, solos, como também bastante heterogêneo do ponto de vista socioeconômico. Então, a bacia ela é muito complexa, desde áreas pouco habitadas, com vegetação de Mata Atlântica, até passando por áreas extremamente industrializadas, urbanizadas, nas quais ele recebe muitos efluentes, esgotos. Então, é uma bacia muito diferente. Assim, aqui em São Paulo, a maior parte da bacia ela é coberta, né, por áreas de pastagens assim subutilizadas, aquelas pastagens antigas, à espera de novos usos mais dinâmicos, mas ele também o rio passa por áreas bastante de uso intenso, né, bastante edificadas, é bastante heterogêneo. E aí, por conta dessa característica, né, o rio ele passou por várias mudanças, né, Gerson? E aí eu queria que você falasse quais que são as principais transformações que o rio sofreu durante todo esse tempo. Exatamente. O rio, ele passou por muitas transformações. Quando um rio, né, ele é um exemplo da nossa capacidade de transformação das paisagens, da nossa capacidade de construção do espaço geográfico. Então, o rio, devido a essa importância e a extensão, passar por áreas muito diversas, então o rio foi muito alterado, né? Ele já não é mais o rio como ele era no seu estado, digamos assim, original, né? Então o rio ele foi muito as principais alterações, né? Ele foi em diversos pontos ele foi retificado, as suas várzeas foram drenadas, né, para ocupação, para agricultura. Ali na área de Tremembé tem os polders, ali as áreas que foram utilizadas para irrigação, né, na agricultura. Os represamentos mudaram completamente a dinâmica do rio. Ele era um rio muito mais de corredeiras, muito mais, né, a dinâmica dele era muito mais intensa. As próprias transposições que mudaram muito, transposição lá no Rio de Janeiro, a transposição aqui para fazer a ligação com a Cantareira em São Paulo, as pequenas centrais hidrelétricas. Então ele foi bastante alterado. Sim, a gente vai falar também sobre essa transposição, né?
que também fez toda essa alteração. Mas antes da gente falar sobre a transposição que teve aqui para abastecer a capital paulista, eu queria que você falou sobre a industrialização, né, que tem espaços, né, tem trechos do Rio que tem essa característica industrial muito forte. Eu queria que você falasse aqui para a gente como que a industrialização afeta diretamente o rio ali, esse bem natural nosso. A primeira alteração que essas atividades elas causam é a utilização da água, né? A utilização da água, seja de forma direta, seja de poços, né? A água que está relacionada à água armazenada nos solos, mesmo a água subterrânea, né? Que é dos reservatórios subterrâneos, tem a recarga a partir das precipitações, das infiltrações. Então, a primeira alteração é o uso direto da água. A segunda alteração bastante assim, drástica é o lançamento de efluentes, né, que exige todo um rigor da legislação, um rigor de fiscalização. Infelizmente, nós temos diversos casos, né, em que isso não é seguido, né, da forma correta. Então, o rio recebe, né, os seus afluentes recebem efluentes, resíduos que deterioram demais a sua qualidade, né? E aí a característica natural vai se perdendo. A paisagem mudou muito, né, do rio, de quando não tinha muito esses efeitos, né? Mudou bastante, né? Essa intensificação da industrialização, né? A gente tem diversas demandas de uso da água, altera muito o rio, e esse lançamento de efluentes, né, sem o devido controle, né, altera toda a qualidade da água, a fauna, né, a biota, as características, turbidez da água, pH, as características bioquímicas da água são alteradas de forma bastante intensa, né, muitas vezes inviabilizando o uso. E aí o bem que a gente precisa usar, né, por conta dessas irresponsabilidades, a gente acaba voltando para a sociedade, né, como um mal, né, Gerson? E aí, no caso, pode falar. Sim, exatamente, você tem toda a razão. O uso principal da água, que é, né, o uso das pessoas, né, o abastecimento das pessoas, ele fica prejudicado pelo lançamento de esgotos, de efluentes, pelo não tratamento, né? A gente tem uma bacia que ela tem um problema sério ainda de falta de saneamento em diversos locais. Infelizmente, né? E Gerson, falando sobre a transposição, né, que lá em 2018, né, para poder reforçar esse abastecimento de água para a Grande São Paulo, né, para poder ajudar a abastecer aí o sistema Cantareira, a promessa na época era de uma segurança hídrica, né, também para a nossa região, não só para São Paulo, e de um equilíbrio, né, em razão entre esses dois sistemas, né, o nosso aqui da nossa região e do sistema Cantareira. E aí, no caso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa transposição, porque na época foi muito desaconselhado pelos especialistas, né? Sim, com toda certeza. Infelizmente, essa transposição, assim como outras obras de cunho eleitoreiro, né, assim, de interesse político, ela não atendeu, né, não foi de acordo. Ser tecnicamente viável não significa que ela é boa do ponto de vista socioambiental. Então, há tecnologia para ser feita, mas do ponto de vista das prioridades da bacia, de recuperação ecológica, de reflorestamento, né, de recuperação de áreas degradadas, isso não seguiu, né, as orientações dos especialistas, pesquisadores de diversas instituições de ensino e pesquisa, né, que aconselhavam, né, que não era o caso dessa transposição, mas infelizmente isso foi nas discussões era decisão já tomada, né? Na verdade, as discussões elas foram feitas muito aquém do necessário, e a decisão foi tomada sem esse respeito às orientações dos especialistas. E na época foi uma promessa para ajudar na crise hídrica, né? Mas os especialistas na época falavam que não adianta ter dois sistemas e nada de chuva, porque as duas regiões recebem a mesma quantidade de água, né, de chuva no caso.
Exatamente, exatamente. Essas obras assim feitas a toque de caixa, né, para atender assim opinião pública, para que as pessoas que precisam de água, né, as pessoas estão, né, reclamando, querem o abastecimento, mas elas não podem ser feitas dessa forma. Já era orientado há muitos anos que a bacia é prioritária para a recuperação ecológica, né, para atendimento das condições ambientais. Então, o que acontece? Como a região, os reservatórios, os aquíferos dependem de chuvas que vêm da Amazônia, né? Então, além de tudo, tem essa questão da destruição da Amazônia, interfere diretamente no balanço hídrico aqui, né? Na disponibilidade hídrica aqui nas regiões aqui da Cantareira, do Paraíba, Jaguari, Paraibuna. Então, a obra em si, ela vai deixar problema nas duas bacias, no abastecimento da Grande São Paulo e no abastecimento da região metropolitana aqui do Vale do Paraíba. Sim, aí cria um outro problema, né, Gerson, ao invés de ajudar. E aí, no caso, falando em política pública, né, você estava falando sobre essa questão de recuperação, né, dessa natureza, né, para poder voltar um certo equilíbrio, também o nosso Rio Paraíba, ele está incluso num termo de cooperação com a Associação do Corredor Ecológico aqui do Vale do Paraíba, né, que foi firmado com a prefeitura, né, eles fizeram um convênio com o objetivo de promover esse planejamento, né, de estratégico de paisagem e também essa restauração florestal aqui no município. E como eu falei, abrange o Rio Paraíba. Eu queria a sua opinião em relação a essa parceria entre a prefeitura e o corredor ecológico e qual que é a efetividade para poder fazer essa recuperação. Essa parceria ela é excelente, excelente. Independente de gestão, Jacareí tem construído ao longo dos anos uma cultura, né, voltada para as questões ambientais. A gente espera que isso só cresça. E essa parceria com a Corredores Ecológicos, né, com o Corredor Ecológico, ela é fundamental para a recuperação, né, todo o trabalho de mapeamento, né, de geotecnologias, de planejamento das melhores áreas para fazer os corredores e recuperar as matas e logo proteger as margens dos rios, proteger os solos. Inclusive, um dos pontos de ligação de um microcorredor ligando a fazenda aqui a Cônego José Bento, aqui da ITEC, da FATEC, um corredor ligando até a Univap, até ali as áreas de recuperação ecológica da Univap, em São José dos Campos. Então é muito positivo isso. Perfeito. E aí, no caso, né, falando sobre essa recuperação, né, e políticas públicas voltado para poder fazer isso com que seja efetivo, eu queria que você trouxesse para a gente agora as características da situação atual do rio. Qual que é a situação atual da natureza do rio aqui no Vale do Paraíba? O rio hoje, assim, nessa semana toda, semana de uma data as datas, né, voltadas para conscientização em relação ao Rio Paraíba, infelizmente a gente não tem muito o que comemorar, né? A bacia está sob risco. Como é uma bacia muito heterogênea, como eu falei, a gente depende de zoneamentos, então é difícil a gente falar assim, como está a bacia como um todo. Ela está sob risco. Há pontos em que ela está em condições muito boas, nas cabeceiras, por exemplo, áreas de florestas, áreas menos urbanizadas, e há pontos em que a bacia está muito, né, o rio está muito atacado, né, com as condições muito precárias, esgotos, resíduos difusos, né, resíduos de forma geral das cidades. Então, depende muito do ponto que nós estamos tratando, das subbacias, dos compartimentos da bacia do Rio Paraíba do Sul. É uma bacia em extremo risco. Por quê? Porque todos os indicadores para o futuro, 2030, 2050, mostram que a nossa região, né, e o Vale do Paraíba no Rio de Janeiro também, vai receber cada vez mais população, vai crescer em urbanização, e as medidas de proteção da bacia, de recuperação da bacia, elas têm ido no sentido oposto. Na verdade, nós não saímos de uma crise hídrica, embora, né, muitos gestores, né, políticos afirmem que nós saímos da última crise hídrica. Não é porque a água não falta na torneira que nós não estamos numa crise hídrica, nós ainda estamos. E, infelizmente, estamos caminhando para extremos de seca, períodos de estiagem mais
prolongada, e nós não teremos água, será uma catástrofe do ponto de vista do emprego, por exemplo. Não vai ter emprego, porque as fábricas não vão ter água, né? Do abastecimento na vida das pessoas para usos básicos. Então, ou nós, enquanto sociedade, enquanto região, tomamos medidas efetivas, né, as pessoas se conscientizarem de que, assim como nós, os candidatos, os políticos, eles nos prometem ou eles divulgam que eles estão investindo em obras, em diversos setores, nós precisamos exigir um investimento maciço em agroflorestas, em recuperação ambiental, saneamento, recuperação do Rio Paraíba do Sul, para que nós tenhamos uma região melhor do ponto de vista ambiental e principalmente do ponto de vista dos recursos hídricos, que eles são essenciais para a nossa vida. A sociedade atualmente, né, muitos especialistas, né, da área de ecologia, sustentabilidade, cunham um termo antropoceno, né, porque a gente acaba dando as costas, né, para tudo que é de natureza. A gente não se inclui, o ser humano não se inclui nessa natureza, né? Tudo é voltado para o trabalho, para a economia, para o capital, mas aí no caso, como na sua fala, né, se não tiver esse olhar para a natureza, né, para esses recursos que mantêm toda uma sociedade, a gente vai perder a economia, a gente vai perder o capital. Então tem que ter esse equilíbrio, né, Gerson? Exatamente, Nayara. Nós precisamos, nas escolas, na cidadania, nós precisamos repensar o nosso papel enquanto sujeitos coletivos. O que nós queremos? Comprar, 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 ter e destruir? Ou termos parcimônia na nossa existência, que nós precisamos para nos realizarmos socialmente e termos água, ar, solos, vegetação que nos permitam uma qualidade de vida melhor. Perfeito. E Gerson, a gente está pautando o programa hoje na data, né, no dia 22 de setembro, que é o dia do Rio Paraíba do Sul, que é comemorado o dia do Rio, e no dia 23, que é comemorado a nascente, né, o dia da nascente do Rio Paraíba do Sul. E aí, no caso, isso é pautado em lei, né? São leis que instituíram essas datas em comemoração, mas como você mesmo disse, né? Infelizmente, a gente não está tendo muito o que comemorar. E eu queria que você, como especialista, como geógrafo, né, falasse aqui para a gente qual que é a importância da gente se voltar ao rio, à nascente do rio, né, e toda a sua natureza, né, toda a natureza em torno desse bem natural, o ano inteiro, né, não só no dia 22 e no dia 23 de setembro. A sua colocação é muito pertinente. As datas, elas são fundamentais, né, para que a gente celebre, para que a gente valorize, para que a gente incorpore até simbolicamente, né, essas datas, esses momentos à nossa realidade. No entanto, nós precisamos incorporar isso no nosso cotidiano, né, no nosso dia a dia, nós valorizarmos a importância desses eventos, porque não adianta, né, gente, assim, não é eficaz a gente fazer uma comemoração, uma celebração num dia específico e ao longo do ano todo nós nos esquecermos. É muito importante o que você colocou, né, uma mensagem para todos que estão pensando nessas datas, né, comemorativas. A gente não pode aceitar mais os ataques à ciência, às instituições de ensino, às instituições de pesquisa. Então, nós passamos a aceitar esse tipo, né, de ataque, de todo tipo, em todas as esferas, né, isso é utilizado. E o que acontece? Os cientistas, os pesquisadores, os professores das instituições públicas, instituições privadas, institutos de pesquisa, se dedicam, né, à ciência voltada para as pessoas, à tecnologia voltada para as pessoas. Então, quando a gente aceita esses discursos negacionistas, que minimizam a ciência, que fazem chacota, que banalizam os estudos, né, e acreditam nessas mentiras que são faladas à torta e à direito por aí, infelizmente nós estamos permitindo o ataque à nossa própria vida. Então, isso é muito importante, pensando assim no cotidiano, né, numa gestão contínua na nossa cidadania. Além das comemorações, nós precisamos mudar a nossa forma de pensar, nós precisamos valorizar a ciência, a tecnologia, a pesquisa voltada para o desenvolvimento da sociedade.
Perfeito, Gerson. E aí, para fechar nossa conversa, já está chegando ao fim do programa, você compôs uma música, né, chamada Canção Vale do Paraíba, né, que é cantada na voz do André Brás. Eu queria que você deixasse uma mensagem, porque a gente vai fechar o programa com essa música. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Quando você pensou em compor essa música, você fala sobre a natureza da nossa região, não só do Rio, né? E aí eu queria que você deixasse um recadinho final para a gente. Obrigado pela citação e a canção que o André e eu compusemos juntos. Nós trabalhamos com educação ambiental e cada vez mais nós nos preocupamos com comunicação de ciência, como a ciência chega às pessoas, não só de forma acadêmica, mas também com o uso de tecnologias, de música, de arte. Então essa canção, ela é um manifesto do André e meu, né? Considerando, lembrando do professor Aziz Abissaber, lembrando de várias pessoas que lutam pelo Vale do Paraíba, pelas questões ambientais. Então foi a nossa uma modesta contribuição. Eu agradeço vocês por citarem e colocarem para as pessoas, para que chegue, né, sensibilize as pessoas, as crianças, para que a gente possa... São as utopias que a gente constrói, né? As pequenas utopias para o futuro. Então é a mensagem dessa música. Muito obrigada pela sua participação, Gerson. Eu espero que a gente possa conversar cada vez mais sobre ciência aqui na TV Câmara Jacareí e no TV Câmara Entrevista também. Muito obrigada. Eu que agradeço, o trabalho que vocês fazem é maravilhoso, né? A gente acompanha sempre, indica para os estudantes, para as pessoas que a gente conhece, e vocês também são um exemplo de instituição pública voltada para a melhoria da vida das pessoas. Muito obrigada, Gerson. Até mais. E a gente termina o programa hoje com a música composta, como estávamos conversando agora com o Gerson, né? Pelo Gerson e pelo André Brás, na voz do André Brás, ele canta muito bem, né? E fala sobre os impactos que a industrialização causou na natureza aqui na nossa região, sobretudo no nosso rio. TV Câmara Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode fazer sugestões de temas e também reassistir as nossas entrevistas nas redes sociais. É só você pesquisar no Facebook e no YouTube TV Câmara Jacareí. Muito obrigada pela sua companhia e fique agora com a canção Vale do Paraíba. O Vale do Paraíba, que já foi floresta e cerrado, prado e campo alagado, tem sofrido um bocado. Primeiro o café plantado, depois o carpete pro gado, e hoje é esse mar de eucalipto que deixa tudo cercado. As matas das serras viraram morro pelado, e os riachos das roças tão tudo assoreado. Pra completar os mar feito, essa história de transposição, assim nosso rio sujeito não vai ter salvação. O Vale do Paraíba, que já foi floresta e cerrado, prado e campo alagado, tem sofrido um bocado.